Fala pessoal, Thiago aqui de volta, dessa vez para mostrar esta incrível câmera que está na minha mão, a Canon R7. A Canon R7 junto com a R10 foram as primeiras mirrorless da série R com o sensor APS-C, o que fez com que o preço ficasse super bacana para todo mundo, inclusive para nós brasileiros, em torno de $1.500 padrão de mercado lá fora, reunindo recursos profissionais de fotografia e atendendo às especificações de vídeo que nós esperamos para 2022. Tudo isso no padrão Canon. Eu agradeço a Canon Brasil que disponibilizou aqui este exemplar para eu poder gerar esse vídeo review aqui para vocês, e a cabulosa Canon RF2870 f2.0, a lente da Canon que eu mais gosto e que, lógico, vai ajudar aqui a maximizar os resultados obtidos aqui com esse equipamento. Se você tiver interesse em comprar qualquer câmera Canon ou lentes Canon, eu recomendo a Loja dos Marios, que é uma revenda oficial, parceira aqui do canal, e que eu vou deixar o cupom de desconto para você ter, sem dúvida, o melhor preço do Brasil. Começar pelo acabamento e construção, eu diria que é padrão Canon de qualidade, então feita para durar. Me passa a confiança que é uma câmera que vai durar anos e anos com o seu uso. A pegada dela é uma pegada bem bacana, encaixou perfeito na minha mão. Minha mão não é uma mão nem muito grande, nem muito pequena. O botão fica certinho aqui da parte de fotografia. É uma câmera que encaixa bem na mão. Peso dela, 530 gramas e 612 gramas se tiver com a bateria, né, no seu local e o cartão de memória. Portanto, não é uma câmera pesada. As dimensões 13,2 centímetros por 9 centímetros por 9,1 centímetros mais precisamente. O que eu notei aqui na parte da usabilidade aqui, o que eu achei a maior diferença foi na parte de baixo, na direita, que a gente tinha ali uma roda seletora, agora se transformou em botões, né, para cima, para baixo e para os lados, para você poder navegar no menu e tudo mais. E a parte da roda foi para cima, né, pertinho aqui do EVF, com agora um joystick no meio, que vai servir para você tanto navegar pelo menu, como também selecionar o foco aonde você quer. É um pouquinho diferente, né, mas muito fácil de acostumar. Você no próprio uso, aí no mesmo dia, já começa a acostumar com essa mudança. Na parte de cima, uma chavinha seletora que, se você ligar uma vez apontando para o on, você vai ligar para os recursos, né? Ela vai ficar ativada para os recursos fotográficos. Mais uma vez apontando aqui para o desenho da câmera, você aí sim vai estar com os recursos de vídeo e o menu vai mostrar todas as opções aí de vídeo. A bateria para a R7 é a LP-E6NH, a mesma da R6, da R5, da R5C, e durou bastante coisa. Dos meus testes aí nas externas, aqui em estúdio, ela nem sequer acabou. Mais de 2 horas utilizando aqui e ela não acabou. É muita coisa para uma câmera híbrida como essa. Falando das entradas e saídas aqui da câmera, você tem uma entrada para microfone jack 3.5mm, né, o famoso P2, e uma saída para monitoramento de fones de ouvido. Você tem também aqui uma saída HDMI, né, do tipo micro, e você tem a saída HDMI limpa, caso você queira fazer lives, transmissões, qualquer coisa desse tipo. O cartão de memória aqui é o cartão SD convencional, tem 2 entradas, né, 2 slots aqui para cartão, e você não precisa utilizar os cartões V90. Eu, no caso, só tinha um cartão V90, utilizei aqui na câmera, mas os arquivos dela não te obriga a você ter cartões V90, que são cartões aí mais caros, para estar gravando qualquer tipo de arquivo de vídeo dessa câmera aqui. Meu objetivo aqui não é falar da parte fotográfica, embora vou passar rapidamente, é uma câmera super competente na parte de fotografia. Com esse sensor aqui, a PSC, ela consegue fotografar até 32,5 megapixels aí de tamanho de fotografia, 30 fotos no obturador eletrônico, 30 fotos por segundo e 15 fotos no obturador mecânico. É coisa pra caramba. Você tem aí
fotos em RAW, em C-RAW e JPEG. Eu gosto bastante do formato C-RAW aqui que tem nas câmeras aí da Canon, porque você tem praticamente aí a mesma flexibilidade, a mesma forma de manipular o arquivo aí de fotografia que o RAW. Eu diria que é quase igual, só que num tamanho menor, tem uma certa compressão. Você consegue aí então reduzir espaço no cartão com mais fotografia. Eu gosto bastante, sempre utilizo o C-Log quando eu preciso tirar fotografia com uma câmera dessa. Vamos embora porque interessa recursos de vídeo da Canon R7. Essa câmera aqui, eu diria que ela é basicamente uma câmera R6, só que com o sensor APS-C. O sensor APS-C é um sensor menor que o sensor full frame. Se você tiver acostumado com o sensor full frame, você vai ter aí um fator de crop de 1.6, aí basicamente no que você tem de campo de visão do sensor full frame. Eu costumo dizer que as diferenças entre os dois ali você vai notar mais se você estiver utilizando nos extremos. Quando eu digo nos extremos é quando você usa uma lente aí muito clara, f1.2, 1.4, 1.8, você vai ter um desfoque muito maior no full frame do que no sensor APS-C. Se você estiver usando ISOs altas aí para ter um trabalho em low light, no sensor APS-C você vai ter mais dificuldade. Quando você usa nos extremos, você percebe maiores diferenças entre o sensor APS-C, coisa que para muita gente isso aí não vai fazer tanta diferença assim, por isso que ela foi tão esperada aí, já que o sensor APS-C ele é um sensor menor que, no caso, as empresas conseguem baratear as câmeras quando elas não estão usando o sensor full frame, por isso que essa aqui estava sendo tão aguardada assim. Basicamente, você vai conseguir gravar vídeos em 4K em até 60 FPS. Você tem 4K Fine, que é um 4K super refinado, até 30 FPS. O 4K Fine, se você escolher, você vai ter aí um oversample de 7K. A imagem fica realmente muito nítida. Ela tá filmando ali em 7K, mas na hora de renderizar no seu cartãozinho SD aqui, ela vai renderizar em 4K, o que te dá uma nitidez maior do que o 4K convencional. Se você quiser 60 FPS, você vai usar o 4K convencional. Ela também consegue filmar em 1080p até 120 FPS. Se você habilitar aqui os altos FPS, você consegue filmar em 120, só que em Full HD em 1080p. Resultado também bem bacana, totalmente aceitável. Gostei demais aí desse 1080p. Uma das coisas mais incríveis aqui da R7 é que ela não tem tempo limite de gravação. Significa que você vai conseguir gravar aí até acabar, estourar aí a capacidade do seu cartão SD ou de acabar a bateria. Não tem tempo limite nessa câmera aqui, o que torna ela super especial. Ela vai filmar em 4K em até 10 bit 422. O arquivo de compressão é o arquivo IPB. Você não vai ter o intraframe aqui, você não vai ter o AWI. E o IPB, na verdade, aí diferenças visuais é difícil de você enxergar. É mais a questão da compressão aí. O IPB é um arquivo mais comprimido, geralmente um pouquinho mais difícil de rodar aí no programa de edição pela compressão, né? Mas te poupa também espaço em cartão de memória. Você tem dois tipos de IPB, o IPB normal e o IPB Lite, que é ainda mais comprimido, né, para te poupar mais espaço ainda no seu cartão de memória. Dependendo do tipo de vídeo aí que você está fazendo, como esse, por exemplo, que eu mostro, você não nota a diferença entre o IPB e o IPB Lite visualmente. Você pode usar também o IPB Lite se você quiser poupar espaço e se sua máquina estiver rodando ele numa boa, já que é um arquivo mais comprimido, vale a pena você testar antes de sair utilizando ele. Essa Canon R7 aqui tem a possibilidade de você escolher filmar com a curva log, a Canon Log 3, né? Canon Log 3 super bacana, só não vai ter o Canon Log 2 presente aí nas câmeras de cinema mais parruda, como a C70, C303, C500 Mark II. Ela vai manter o padrão log aí de outras câmeras aí, R5, R5C, R6, que já tem o Canon Log 3. Canon Log 3 é uma curva super bacana e super fácil de você depois colorir. Com 10 bit 422 a imagem fica muito sensacional, já tem um poder aí de manipulação forte para você tá gerando um color grade bem bacana. Os meus LUTs aí que eu tenho, o pacote de LUTs que eu vendo para as Canons aí, quem usa Canon Log, ficou perfeito aqui na Canon R7 quando eu usei
o Canon Log 3. Dá uma olhada aí, me diz o que você achou. O Dual Pixel Autofocus da Canon R7 funcionou como nas demais muito bem, ela é muito competente aí no autofoco, tem foco em animais, em pessoas, em objetos, foco no olho e me traqueou aí numa boa, o foco tá de primeira. Outro recurso super interessante dessa R7 aqui é que ela veio com um nivelamento de horizonte que você pode habilitar se você desejar. Você tem aí, lógico, alguns graus aí para ela estar arrumando isso. Se você tiver desnivelado, eu diria que tem de 10 a 15 graus aí pelo que eu testei, e ela vai ajustar esse nível de horizonte, vai deixar nivelado. Se você por um acaso colocar o tripé aí de uma forma não muito certinho, você tem essa possibilidade. E pelo que eu notei, não me pareceu que tem algum tipo de crop para realizar isso se você habilitar ou desabilitar. A imagem continua sempre aí com o mesmo campo de visão, habilitado ou não. Esse sensor aqui da R7 tem estabilização, tem o IBIS Wind Body Image e Stabilization, e a câmera também tem a estabilização digital UIS. Você pode combinar as duas e pode combinar junto com a estabilização de lentes. No caso, a minha lente aqui não é estabilizada, então eu fiz o teste somente com a estabilização do IBIS mais o UIS, com e sem, para você ver aí a diferença. Já consegue fazer uma diferença. Com a estabilização da lente junto, teria uma diferença ainda maior para você estar fazendo alguns takes aí com a mão, sem a necessidade de um tripé. Na parte de low light, como eu falei, você não vai poder, lógico, caprichar demais aí na ISO, levantando a ISO demais. Num sensor APS-C você vai ter mais dificuldade. Mas eu mostro aí uma sequência aí em estúdio aí, usando e abusando para você decidir aí qual seria o mais aceitável aí, a faixa de ISO mais aceitável para você estar podendo utilizar. Você pode tirar aí as suas conclusões. Em relação a superaquecimento, né? Eu fiz alguns testes aqui embaixo de sol, tava calor hoje, quando eu fiz esses vídeos aqui, não teve nenhum sinal e nenhum aviso de superaquecimento na máquina. Essa câmera aqui não tá tendo relato de superaquecimento, mesmo as pessoas usando por horas e horas, né? Filmando em qualquer formato aqui de gravação. Acredito que isso aí você não vai precisar se preocupar com a R7 se você estiver pensando em adquirir. Overheating não vai ser um problema recorrente aqui da R7. Sem dúvida, a Canon R7 é uma das câmeras mais incríveis na faixa de $1.500 aí do mercado. $1.000 a menos que a irmã mais velha R6, fazendo aí praticamente a mesma coisa em termos de vídeo, só que com um sensor APS-C, sem limite de gravação. Importantíssimo essa informação para muita gente. E uma máquina fotográfica aí super competente e capaz, sem dúvida nenhuma. Essa câmera aqui, sem dúvida, vai fazer um estrago enorme em 2022 e daqui para frente, porque era tudo que um brasileiro procurava, obviamente no padrão Canon de qualidade. Me diz aí o que você achou. Eu fico por aqui. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.